Olá, boa noite, seus lindos. Como é que vocês estão? Espero que você esteja ótimo. Eu estou bem. Estamos aqui em mais uma noite de live para mim, para você. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria comunicar ao teu coração, falar a você sempre uma palavra de vida, de fé, de força, de ânimo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que você possa aí ter, através dessas palavras, daquilo que eu comunico, saúde emocional, física, não é? Saúde para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Não é tudo de bom? Oi, Gabriel, boa noite, como é que você tá? Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo a mais essa live. Fique à vontade para estar aí convidando quem você quiser para estarmos aqui ouvindo uma palavra de fé. Deixa eu convidar aqui uns amigos. Vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti, então. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. É muito bom, né, gente? Precisamos estar aí disponíveis, né? Sempre dispostos, disponíveis para o Senhor nos usarmos. Né? Ele quer usar a mim, Ele quer usar você com aquilo que você tem aí. Não é? Esse é o nosso principal propósito, hein? Então, nada de ficar quietinho. Fale das boas novas do Senhor, fale das maravilhas de Deus na tua vida. Ok? Então, gente, hoje estou aqui mais uma noite de live. Para você que não me conhece, me chamo Monique Faria. Eu sou conselheira espiritual, sou terapeuta de vida. E posso estar aí ajudando você dentro da área das emoções, da inteligência emocional e da espiritualidade, ok? Se fizer sentido para você, fica aqui comigo. Vamos juntos conversar, falarmos, aprendermos juntos um pouquinho, né, sobre as coisas do céu e também da terra, tá bom? Ai, Gabriel, fica à vontade. Então, gente, hoje eu quero falar porque existem pessoas as quais eu aconselho, que vêm até mim e tem muita dúvida. Uma das perguntas assim que surgem mais ao longo assim do tempo da minha vida é: Monique, como ouvir a voz de Deus? Como saber que é Deus que está falando comigo? Eu confesso que essa pergunta e a outra também, né, que é muito semelhante, como saber qual é a vontade de Deus para mim? É intrigante, né? Todo mundo quer sempre saber, tem essa grande dificuldade em saber
estar aí ouvindo a voz de Deus e saber qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, não é? E é bem certo que não é fácil, gente, não é fácil a gente estarmos sempre sabendo filtrar, saber reconhecer se é Deus que está falando com a gente, né? Então hoje eu quero falar isso com vocês. Pode ser que em outra live eu falo como saber se é a vontade de Deus, né? Se o que a gente pensa, que a gente pede é a vontade de Deus. Hoje eu quero ficar mesmo aí centrada em como ouvir a voz de Deus, como saber se é Deus que está falando conosco. Vamos lá? Eu vou falar de acordo aqui no âmbito das emoções que eu sempre falo para você e da espiritualidade. Naquilo que eu vivencio na minha vida, já vivenciei e na minha perspectiva de vida, no meu relacionamento com Deus, como que Ele fala a mim, tá? E espero que sirva para você como exemplo, como algo também para você ter aí a tua busca e saber também estar ouvindo a voz de Deus, né? Tudo que a gente fala, aquilo que a gente já vivenciou, está vivenciando, se torna vida. Então é sempre isso que eu comunico e eu vou falar em relação à minha vivência, aquilo que Deus faz comigo, que eu ouço, como que eu faço para ouvir, para estar discernindo se é Deus que está falando comigo, não é? Vamos lá, é interessante, né? Muito interessante, mas não é fácil. Realmente é difícil estarmos aí filtrando, porque sabemos que somos cheios de emoções e pensamentos, né? Nosso cérebro, ele está a todo momento pensando, todo momento ele está cheio de imagens e informações. Então precisamos detectar através das nossas emoções, através daquilo que chega até nós, como algo que possa estar sendo aí gerenciado através da inteligência emocional. Se é uma voz de Deus, se é uma voz que condiz as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo, né? Que está aí sendo a todo tempo como um pensamento, como algo que a gente pode produzir, não é? Somos sensitíveis, né? E as mulheres, elas são mais sensíveis a isso, né? Parece que é uma segunda voz, a gente tem mais essa percepção. Então, as mulheres foram mais privilegiadas em estar aí ouvindo com mais facilidade a voz de Deus. Não que os homens também não escutam, mas a mulher já tem essa inclinação maior por ser mais sensitível, mais perceptível, né? Ela é mais prudente, ela é dada mais à área das emoções. Oi, Vivi, tudo bem, amiga? Boa noite, linda. Beijo para você. Obrigada por estar aqui na minha live. Seja bem-vinda. Fique à vontade aí. Gente, chama aí pessoal aí para estar ouvindo essa live, né? Porque é de suma importância, gente, aprender a ouvir a voz de Deus, saber se é Ele que está falando com você. Ah, é tudo de bom, né? Então, gente, olha, precisamos ter aí saber gerir as nossas emoções, sabe? Gerenciar muito bem, porque como eu disse, nosso cérebro é dado de muitos pensamentos, né? Que vagam, a gente às vezes está no lugar, né? E a nossa mente está lá em outro lugar, a gente não está centrado exatamente ali, o corpo está, mas a nossa mente está vagando, não é? Muitas vezes não acontece isso, tem gente que já é assim, né? Dado a essa velocidade do cérebro de não conseguir se concentrar, se centrar no que está acontecendo, né? Onde está, porque devemos aí estar
preocupados com alguma coisa, sempre estamos preocupados, pensando em alguma coisa. E aí existe uma grande dificuldade de estarmos realmente concentrados, né? E aí que surge a maior dificuldade de estarmos ouvindo a voz de Deus, porque são tantas vozes que chegam até nós, não é verdade? E que a gente se confunde e há muita interferência, não é? São muitos sons, são muitos barulhos e todos eles nos fazem confundir. Então precisamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude, que abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos estar aí bem apercebidos, né? Quando é a sua voz falando com a gente, quando é ele falando com a gente. E como que a gente sente? Nós sentimos através dos nossos sentimentos, das nossas emoções também. Está ligada, né? Como eu disse, eu falo aqui e não consigo, a gente não tem como separar a inteligência emocional da espiritualidade, porque tudo está ligado, relacionado às emoções, os pensamentos, aquilo que vai no nosso cérebro, né? Então, precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar realmente a filtrarmos, a percebermos. E comigo eu vou contar para vocês, como eu disse, na minha experiência, na minha perspectiva de vida. Porque Deus, ele fala com cada um de uma forma. Ele tem uma forma e uma particularidade de falar a mim. Você precisa descobrir qual é a forma que ele fala com você. Deus, ele vem falando na sua palavra, né? A gente tem aí uma base bíblica, ele sempre falou a todos, cada um na sua forma, dentro também da época, não é? Da perspectiva de vida, do estilo de vida que a pessoa leva, dentro daquilo que correspondia à época em que se vivia. Não é? Lá no Velho Testamento era um outro tempo. Lá ele falava aos seus de uma forma onde a característica do tempo, das coisas que ele vivia eram outras diferentes das quais a gente vivencia hoje, não é? Então isso é importante também. Ao longo, né, do tempo, vai se passando ao tempo, vai se modernizando, Deus vai também se adaptando ao modo dele falar conforme a gente está vivenciando, como no lugar que a gente vivencia, no seu estilo de vida, na sua forma que você entende ele, que você imagina Deus falando, ok? É o seu cérebro também que tem essa leitura, que reconhece, mas ele fala a todos, mas você precisa descobrir como ele fala com você. Comigo, ele fala muito através de sonhos, sempre foi assim. Ele começou sempre a falar comigo através de sonhos. E é bíblico, porque muitos também o Senhor falou através de sonhos na Bíblia, né? Tem aí o José. Quem não conhece da história de José, desde novinho o Senhor falou a ele, né? Ele teve aquele sonho com os irmãos, que os irmãos iam se curvar a ele, não é? E aconteceu, e depois ele foi preso, e aí Faraó teve um sonho, e Moisés e José foi chamado à presença dele para ali trazer o discernimento desse sonho. E isso é importante. Devemos ouvir a voz de Deus e também devemos ter o discernimento do que ele está falando. Porque o Senhor, ele fala também como ele sempre falou. Ele fala hoje, a gente, às vezes ele fala literalmente, mas ele fala muito mais através de enigmas, de parábolas, como ele sempre falou. Por quê? Porque ele fala dessa forma? Porque ele precisa e ele quer que eu e você usemos o nosso cérebro, o nosso raciocínio, para podermos pensar. Deus é um Deus inteligente e quer que a gente seja inteligente. O trabalho do inimigo sempre foi na nossa mente, em botar a nossa mente para que a gente não saiba ouvir
e discernir a voz de Deus, fazendo com que a gente sempre queira só receber tudo de pronto, sem colocar a nossa mente para funcionar, sem pensarmos, sem raciocinarmos, que é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil. Você quer receber uma palavra, eu vou de repente ir lá naquela irmãzinha que ora, que eu sei que o Senhor fala com ela, para ver o que se ela sabe aí, ouvir a voz de Deus me dizer. Não é? Muita gente faz isso até hoje, mas o Senhor não quer, sabe? Deus usa assim a cada um, me usa sempre, usa você também para falar, mas precisamos ter o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos primeiro ouvir o que Ele está falando para a gente, para depois Ele confirmar com outras pessoas, não é? Então, você viu, como eu estou dizendo, e José foi usado, Daniel também foi usado também através dos sonhos, que aí conseguiu discernir o sonho de Nabucodonosor. Quem é que não se lembra? Então é fato, Deus fala também através de sonhos. Mas a gente sabe que o nosso subconsciente fica cheio de memórias, cheio de coisas que podem também serem reproduzidas no sonho. Isso é verdade, né? Os psicólogos já nos falam isso. Mas precisamos aí, então, estar filtrando. Quando Deus fala, existe sempre algo que a gente sente que é dele, que a gente sente que é próprio. Por isso que devemos guardar tudo que você sonha. Você guarda no descarte, guarde numas gavetinhas. Eu faço isso, eu fui ensinada pelo meu primeiro pastor a guardar como se fossem umas gavetinhas no nosso coração, que aí, se for de Deus, essa gavetinha vai se abrir. E aí aquilo que está armazenado no nosso subconsciente, que realmente foi de Deus, essa gavetinha vai se abrir, puf, e a palavra vai surgir, a gente vai lembrar, nossa, aquele sonho que eu tive, olha, acontecendo agora, era realmente Deus falando comigo através daquele sonho. E aí você vai começar a entender como Deus fala com você. Deus também fala através de visões, não é? Essa é mais difícil. Mais difícil, muita gente tem medo. Porque muita gente não quer ver. Porque aquele que vê o bem e vê o mal, né? O meu namorado fala assim, ai, Monique, eu não quero ver nada. Você vê as coisas, mas eu não quero ver porque aquele que vê o bem vê o mal. Eu não quero ver o mal, não. Falei, deixa de ser medroso. Mas, enfim, gente, é verdade. Deus também nos fala através das visões. E é dentro daquilo que você tem como vivência, não é? No caso, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu fico em casa, que eu faço todos os meus trabalhos em casa. O meu estilo de vida é essa rotina aqui. Então ele vai usar tudo aquilo que eu comunico, que é realidade para mim, para se comunicar comigo, entendeu? Então aquilo que é o seu estilo de vida, aquilo que você vivencia, ele vai usar para se comunicar com você. Se você é uma professora, ele às vezes vai usar o ambiente, seu ambiente profissional, como professora, a sala de aula, as coisas que você lida ao longo do dia, ele vai usar para falar com você naturalmente. Por isso, ele também fala através das pessoas, não é? De quem nós convivemos, naturalmente ele fala, ele usa a pessoa para falar naturalmente. E aí, se você estiver ligado, você vai pegar, você vai sentir que aquilo que aquela pessoa está falando tem algo de Deus ali, não é? Deus usa uns aos outros para falar, mas naturalmente, não tem nada de sobrenatural, de eis-me que o Senhor disse. Não, não tem nada disso. Jesus veio e falou naturalmente a todos, não é? Ele se sentava no monte, se sentava à mesa, comendo, e assim é que Deus fala com a gente. Quando você chama um amigo para ir à tua casa, não é?
Ele vai usar esse amigo para falar com você através de um depoimento, de um testemunho, daquilo que ele está passando. Porque, como eu disse ontem e sempre, nós estamos sujeitos às mesmas emoções. Aquilo que eu sinto e você sente, aquilo que são as nossas demandas, nossas debilidades, todo mundo está sujeito, todo mundo tem. Então, sempre que alguém está comunicando com você, fique atento, porque ela pode estar sendo usada para falar com você, ela pode estar sendo boca de Deus para falar com você naturalmente. Então é assim, precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento espiritual, não é? Que nos dê essa sensibilidade de estar ouvindo a voz dele. E eu quero lembrar para vocês em 1 Reis, capítulo 19, que tem uma passagem onde Elias, ele estava no monte, né? Ele estava no Monte Horebe, e ali ele estava falando com Deus, né? E aí Deus falou para ele, olha, sai, vem aqui para fora. E aí, para ouvir a voz de Deus, que Deus ia passar. E aí Deus mandou um vento muito forte, mas Deus não estava nesse vento. Depois veio um grande terremoto, um tremor, e Deus também não estava nesse tremor. E depois veio um fogo, e Deus também não estava no fogo. Finalmente veio uma voz suave como um sussurro, tranquilo e leve. E ali ele encontrou Deus. Ele encontrou Deus nessa voz suave e mansa. É assim que é a voz de Deus. Deus se representa para a gente como algo que é tranquilo, que é leve, que traz paz. Como saber que é Deus que está falando com a gente quando temos paz aqui dentro? Porque o Senhor é a paz, o Senhor é a tranquilidade, não é? É bem certo que muitas vezes ele fala também bruscamente, né? Ele fala com uma voz forte. Ele é Deus Todo-Poderoso e muitas vezes ele fala assim. Mas a maioria das vezes é sempre uma voz suave, mansa, que o Espírito Santo que consola, que conforta os nossos corações. É assim que você vai estar aí apercebido a voz de Deus, ok? Ele vai trazer a você esse discernimento e você vai saber sentir, você vai perceber o toque, a passagem dele. Mas, como eu disse, é muito particular. O jeito que ele fala comigo, o jeito que ele vai falar com você. Peça ajuda ao Espírito Santo que ele vai te dar. E Deus também fala na sua palavra. Não é? Através da palavra de Deus, ele nos comunica, porque a palavra de Deus tem códigos e chaves poderosas para você. Então, use sempre também a palavra de Deus, que nos fala sempre, que nos comunica sempre nas nossas maiores lutas e tribulações e também em nossos momentos de alegria, não é? Então, a palavra de Deus é Deus falando comigo e com você também, ok? Então fique atento, fique esperta, porque Deus realmente, ele fala a mim e a você. Busque sempre. E também, como que a gente consegue atrair Deus pra gente? Como ouvir assim, sem nenhuma interferência, limpo? Quanto mais nós tivermos dele, mais nossos ouvidos espirituais estarão abertos. Porque quanto mais a gente tiver das virtudes de Deus, mais dele nós vamos ter, não é? Porque o Senhor Jesus veio à terra e aí ele veio, se fez homem, se esvaziou de si e subiu aos céus. E quando ele subiu, ele nos deixou a promessa de que nos daria um consolador.
nos daria alguém para estar conosco todos os dias. E assim foi feito. O Espírito Santo foi nos dado para habitar em mim e em você. Então é o Espírito Santo que nos dá também essa percepção, que nos abre os nossos ouvidos espiritual para estarmos ouvindo a voz de Deus. É Ele que é o intercessor, é Ele que intercede a nosso favor. A palavra diz que é Ele que, quando estamos com uma luta muito grande, Ele intercede a favor de nós, né, junto ao Pai. Então é o Espírito Santo que nós precisamos reter e ouvirmos a voz dele. Ok? É assim, gente, é simples. Parece difícil? É difícil um pouco, mas tudo condiz também com a nossa busca, a nossa dedicação. É esse esvaziar a cada dia, né? É esse autoconhecimento que devemos ter das nossas mazelas, tirar tudo aquilo que é feio de nós e colocarmos aquilo que é bonito de Deus, o amor de Deus, não é? Sermos aí humildes, mansos. Assim, quanto mais tivermos essas virtudes, mais vamos estar aí aprimorados para poder ouvir a voz de Deus claramente, tá? Mas ele sempre usa de enigmas e de parábolas, porque ele quer que você vá até ele, busque o Espírito Santo para buscar discernimento, porque quando fazemos isso, nós vamos buscar estar na presença dele. E é isso que ele quer, ele faz de propósito, para que possamos estarmos conversando, para que possamos chamá-lo para perto. Ele sempre quer se relacionar, ok? Ele sempre foi aquele que quis se relacionar com o homem, não é? Desde o início com Adão, ele sempre vinha no seu jardim falar com ele. É isso, nós precisamos fazer esse caminho de volta, porque a gente quer ouvir a voz dele, mas Deus quer muito mais nos ouvir. Você sabia? É Ele mesmo que quer nos ouvir, não é? Porque Ele precisa que a gente esteja falando com Ele, contando para Ele as nossas dores, as nossas lutas. Ele quer conversar com a gente, Ele tem a alegria de estar conosco, de nos abençoarmos, de estar a todo tempo nos enchendo de graça, de vida, de amor. Então precisamos ter essa consciência que Deus é que quer nos ouvir mais do que a gente quer estar falando e ouvindo Ele. Não é? É sim, porque esse foi o grande plano, né? É ter essa intimidade. Ele quer que filhos surjam e busquem uma intimidade profunda com Ele, que saiba reconhecer a sua voz, que reconheça o seu toque, que reconheça quando Ele passa. Isso é lindo. Precisamos saber reter o Senhor quando Ele está nos chamando. Ele chama pelo seu nome, sabia? Ele chama pelo seu nome. E como eu disse ontem na minha live, nós somos reconhecidos espiritualmente, né? Lá nós somos reconhecidos como luzeiros, como sal da terra, né? Como um pontinho de luz, como aquele que carrega o Espírito Santo de Deus, como aquele que tem um pedacinho de Deus dentro de nós. Se somos imagem e semelhança dele, então somos também deuses, né? Que a palavra diz. Nós somos aí imagem e semelhança dele. E ele quer se relacionar conosco. Então, se você não saiba, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, que realmente ele vai te ajudar nessas formas todas que eu falei, diante do teu estilo de vida, diante daquilo que você vivencia, através de sonhos, de visões, através da palavra, através de um irmão, ok? Olha, e Deus também fala muito através, sabe de quem? Das crianças. Se você for esperto e inteligente, você aprende muito com as crianças, que elas falam muitas coisas concernentes ao céu.
Fique esperto, né? Porque Deus mesmo disse, né? Deixe vir a minhas criancinhas. Nela há muito de Deus, gente. Aproveite aí você que tem seus filhos pequeninos, porque Deus fala muito, usa muitas crianças para falar para o adulto. Deus é maravilhoso, né? Então, foi isso que eu quis falar para vocês. E resposta aí, já respondi essas perguntas que chegam sempre lá no meu feed, nos conselhos. Eu preciso ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. Claro, como eu disse, cada um tem uma particularidade, né? Quando eu aconselho, há todo um contexto da vida da pessoa, né? Em que eu tenho uma leitura, em que a gente vai atendendo e vai conhecendo como é a pessoa, né? E aí a gente consegue ensinar, passar, instruir melhor, né, a cada um na sua particularidade. Mas aqui na live, como eu falo a todos, então cada um busque aí dentro daquilo que você vive, que você, do seu relacionamento com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. Se você já ouve, procure aprimorar, procure aí filtrar cada vez mais, né, porque é processual. Cada vez nossos ouvidos espirituais vão se abrindo, nossos olhos espirituais também vão se abrindo e Deus vai nos se revelando cada vez mais e mais para a gente, né? Porque somos carnais, né? E Deus é de outra é de outra forma, de outro jeito, né? Então ele sabe que isso daqui não suporta a sua glória. Então ele sabe que precisa dar de pouquinho em pouquinho para que a gente suporte, né? Isso é verdade, né? Que até Moisés pediu, né? Senhor, deixa eu te ver. E ele falou, ninguém pode me ver, porque se me ver, morrerás, né? Você vê que ele passou na fenda da rocha e Moisés pôde ver só a sua sombra. Então, é tremendo, né? Não podemos realmente ter aí a visão ampla do Senhor. Mas o Senhor se faz presente em nossa vida de várias formas. A gente vê o Senhor de várias formas, né? Na natureza, nos animais, no irmão. Não é? Quando é que a gente vê Deus? A gente vê Deus quando a gente olha um para os outros, porque somos imagem e semelhança de Deus e para isso nós precisamos mudar, né? Quanto menos tivermos de nós mesmos, mais seremos cheios de Deus, mais vamos resplandecer a luz do Senhor, mais o outro vai ver de Deus em nós. É assim, não é? Às vezes a gente quer ver algo muito sobrenatural, mas é através do outro que nós estamos vendo Deus também. Tudo transpassa e tudo se diz. O evangelho, ele é comunicado, ele é visto quando ele é dito em função do outro, não é? Nós temos que estar sempre nos estendendo, agindo, servindo uns aos outros. E assim Deus se apresenta para nós, né? Através do que a gente vê, da nossa leitura no outro, naquela pessoa que é bem cheia de pensamentos bons, não é? Olha a área das emoções, da inteligência emocional. Aquela pessoa que tem inteligência emocional, que sabe gerir as suas emoções, que tem domínio próprio, não é? Que é paciente, que é um pacificador, né? A pessoa que tá sempre com uma palavra de ânimo, de força, de vida. Essas pessoas têm um pouquinho de Deus e podemos reconhecer que essa pessoa é de Deus e Deus está nela e Deus está fazendo se conhecer através de cada um de nós. Então procure sempre aí se relacionar com Deus, se encha dele, abra sua boca para falar dele e use sempre as ferramentas da inteligência emocional, tá bom? E vamos juntos, vamos cada vez mais, né? Seguir e prosseguir em conhecer
ao Senhor. Já diz a palavra, não é? Tá bom, gente? Então essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha me feito entendida. E caso não, vocês podem estar aí mandando mensagem para o meu feed perguntando, ou se quiser um aconselhamento, se quiser aprender de uma forma mais profunda, pode estar entrando em contato comigo, tá bom, seus lindos? Uma ótima noite para você, tenha um sono do justo. E a palavra diz que o Senhor nos dá enquanto dormimos. Você sabia? E é através dos sonhos, que você tenha sonhos espirituais, que o Senhor fale com você através dos sonhos também. E confirme no seu coração, confirme em quem quer que ele seja, com o que ele quiser confirmar. Mas ele tem o poder de falar com você, saiba disso. E ele fala e quer comunicar a mim e a você. Esteja sempre aberta, percebido a voz de Cristo, ok? Um beijo! Tchau, tchau. Fiquem com Deus.